Resolução FUVEST 2016, primeira fase, prova tipo V, questão 29 sobre estudo dos gases. Para mim, na minha opinião, uma das questões mais difíceis da prova. Segunda questão mais difícil da prova, ok? Vem comigo. Uma garrafa tem um cilindro afixado em sua boca, no qual um êmbolo pode se movimentar sem atrito, ou seja, esse êmbolo pode se movimentar livremente, mantendo constante a massa de ar dentro da garrafa, como ilustra a figura. Inicialmente, o sistema está em equilíbrio a temperatura de 27 graus Celsius. O volume do ar na garrafa é igual a 600 centímetros cúbicos, e o êmbolo tem uma área transversal igual a 3 centímetros cúbicos. Na condição de equilíbrio, com a pressão atmosférica constante, para cada 1 grau Celsius de aumento na temperatura do sistema, o êmbolo subirá aproximadamente. Pessoal, essa é uma questão bem legal sobre estudo dos gases, tá? A gente precisa usar a equação geral dos gases, transformações gasosas, mas a dificuldade desse problema é você identificar qual o tipo de transformação que esse gás vai sofrer. Essa é a dificuldade. Eu vou colocar aqui, eu vou desenhar aqui minha garrafa de forma bem grotesca, tá? Pra gente não perder muito tempo. Antes do aumento da temperatura e depois do aumento da temperatura. Tá aqui a minha garrafa, eu vou chamar isso aqui de estado A, tranquilo? Eu tenho aqui o cilindro que pode subir ou descer. Deixa eu colocar esse cilindro aqui de outra cor para ficar mais fácil para você ver. Eu vou colocar com esse verdinho aqui, ó. Então, esse cara estava aqui. Esse cilindro estava aqui. Beleza, professor? Vai. É nóis. Tamo junto. Beleza. Foi o que eu fiz. Eu aumentei em 1 grau Celsius a temperatura desse ar que estava aqui dentro. Aí, esse cilindro, como ele pode se movimentar livremente, ele vai subir, né? Porque a pressão aqui dentro vai aumentar e vai empurrar ele para cima. Então, eu vou desenhar aqui a minha garrafa de novo. Eu poderia dar apenas um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, mas eu não sei fazer isso, né? Tá aqui a minha garrafa. E o meu cilindro agora, pessoal, ele subiu, ó. Ele subiu uma certa quantidade, ó. Ele subiu uma certa quantidade que eu vou chamar de H. Tranquilo? Ele subiu uma certa quantidade que eu vou chamar de H. Na verdade, é exatamente isso aqui que ele quer, ó. Ele quer saber qual é o valor de H. Se eu aumentar 1 grau Celsius, quanto esse cara subiu. Beleza? Essa situação aqui, no segundo estado, eu vou chamar de B. Pessoal, é agora que vem a parte mais importante do problema. Quando eu aumento em 1 grau Celsius aqui e esse cara sobe, qual é o tipo de transformação que eu tenho do estado A para o estado B? Galera, é uma transformação isobárica. Professor, por que é uma transformação isobárica, hein? Tu lembra o que é uma transformação isobárica? Uma transformação isobárica é uma transformação, pessoal, onde a pressão fica constante. Por que a pressão fica constante, pessoal? Olha só, a pressão aqui dentro era igual à pressão atmosférica, né? Pense nesse cilindro aqui, ó. Eu vou ter uma pressão aqui, que eu vou chamar de P1, tranquilo? E eu vou ter a pressão atmosférica aqui empurrando esse êmbolo para baixo, né? Eu vou ter aqui, ó, PATM. Vou ter aqui PATM. Beleza? Legal. Quando eu estiver em equilíbrio aqui de novo, ó, eu vou ter uma pressão P2, né? Aqui eu já estou na situação de equilíbrio, e aqui eu vou ter uma pressão atmosférica de novo. Eu vou ter a pressão atmosférica de novo. Eu acho que o problema falhou. Ele devia dizer que esse processo ele foi lento. Um processo quase estático. A pressão ela aumenta um pouco, mas ela volta a ter o mesmo valor. Aumenta um pouco e volta a ter o mesmo valor. Tá? Acho que o problema vacilou. A banca vacilou, era para ter dito que essa expansão ela ocorreria lentamente, um processo quase estático. Então, se eu tenho pressão atmosférica aqui em cima de novo e ele está em equilíbrio, fica evidente que P1 é igual a P2. Ou seja, a pressão aqui nessa etapa vai ser igual à pressão aqui nessa etapa e vai ser igual à pressão atmosférica. Tranquilo? Então, você precisava anotar isso para resolver o meu problema. Vamos anotar as variáveis de estado aqui, ó. Vou anotar aqui o PA, eu vou anotar aqui o VA, e vou anotar aqui a temperatura A. Tranquilo? Vamos lá. Ó. O PA vai ser igual a P atmosférica. Pressão atmosférica. Tranquilo? Legal. O volume A, ele me disse que era 600 centímetros cúbicos. Então, eu vou ter aqui
600 centímetros cúbicos. E a temperatura no estado A, ele me disse que era 27 graus Celsius. Pessoal, falou em gases, não esqueça nunca isso. Temperatura em Kelvin, de cara. Já transforma para Kelvin, não espera chegar no final do problema não. Então, basta que você some 273 para achar a temperatura em Kelvin. Então, se ele tem 27 graus Celsius, né? 27 mais 273, isso aqui vai dar 300 Kelvin de temperatura no estado A. Vamos colocar as variáveis de estado agora quando o gás está no estado B, tá? Ou seja, eu vou colocar a pressão no estado B, eu vou colocar o volume no estado B e vou colocar a temperatura no estado B. A pressão no estado B é a mesma, né? Porque o processo isobárico, ou seja, vai ser PATM. O volume no estado B, pessoal, ele vai ser o volume que eu tinha no estado A, 600, mais o volume que aumentou. Esse volume que aumentou aqui, eu vou chamar de ΔV, tranquilo? Eu vou chamar de ΔV, que foi o aumento de volume quando esse pistão, quando esse cilindro subiu, beleza? E a temperatura no estado B, ele disse que eu vou aumentar 1 grau Celsius. Galera, aumentar 1 grau Celsius é a mesma coisa que aumentar 1 Kelvin, tá certo? Te lembras que o ΔTC é igual a ΔTK. Se eu aumento 1 grau Celsius, eu aumento 1 grau Kelvin. Desculpa, 1 Kelvin. Tranquilo? Kelvin não tem grau, né? Então, se eu tinha 300 Kelvin, aqui eu vou ter 301 Kelvin. 301 Kelvin. Beleza. Agora eu vou usar a minha relação geral dos gases perfeitos, né? PAVA sobre TA, né? Vai ser igual a PBVB sobre TB. Ora, se o processo é isobárico, as pressões se anulam, né? De um lado e do outro. Eu fico apenas com VA sobre TA. Vai ser igual a VB sobre TB. Vamos substituir aqui os valores. O volume A está aqui, 600 centímetros cúbicos. Então aqui eu vou ter 600, dividido pela temperatura em A, galera, que vai dar 300 Kelvin. Aqui embaixo, 300. O volume B vai ser 600 mais ΔV. Então você vai ter aqui 600 mais ΔV. Cuidado, pelo amor de God, não corte 600 com 600 aqui não, viu? Pode fazer isso não, porque aqui eu tenho uma soma, E aqui embaixo eu vou ter a temperatura no estado B, que é 301 Kelvin. Então vem 301 aqui, Beleza, professor, olha que maravilha. 600 por 300 vai dar 2, né? Então eu vou ter aqui 2, vai ser igual a 600 mais ΔV, 600 mais ΔV, dividido por 301. Vou passar esse 301 multiplicando, 600 mais ΔV vai ser igual a 602, tá? Então fica notório, pessoal, que ΔV vai ser 602 menos 600. Isso aqui, vai dar apenas 2 centímetros cúbicos. 2 centímetros cúbicos foi o quanto o volume aumentou. Agora você precisa lembrar que ele falou que o nosso cilindro, pessoal, o nosso cilindro ele tem um formato cilíndrico, né? Como é que eu calculo o volume do cilindro? Como é que eu calculo o volume desse cilindro? A área da base vezes a altura. Ou seja, vai ser A vezes a altura que ele subiu. Vai ser exatamente o rastro que ele deixou lá, o volumezinho, variação de volume, né? Área vezes a altura. Checkmate no problema. ΔV a gente já sabe que vale 2. A área da base, ele deu pra gente aqui, qual é a área da base? 3 centímetros cúbicos, né? 3 centímetros cúbicos. Então aqui eu coloco 3 centímetros cúbicos e a altura que ele subiu é exatamente o que eu quero descobrir, É essa altura aqui. Tranquilo? Então, para matar o problema, H vai ser igual a 2 sobre 3. 2 dividido por 3, pessoal, dá aproximadamente 0,6666, dá uma dízima aqui, tá? Então esse H vai ficar 0,67, que é mais próximo de 0,7 centímetros, é o quanto esse cara vai subir. Isso aqui a gente encontra na letra A de absurdamente legal, essa questãozinha bem legal sobre estudo dos gases. E a parte difícil, mais uma vez, repito, a parte mais difícil era você identificar que a transformação era isobárica.
isobárica. Tranquilo, fera? Bom demais, valeu, ó. Até a próxima, hein? Tchau, tchau.